Olá! Para o cidadão urbano, é muito difícil ter a compreensão do que acontece sob o ponto de vista de tecnologia no campo. Muitas vezes a gente não tem ideia desta revolução que acontece, especialmente quando se trata de precisão no campo e na produtividade. Nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Rodrigo Rossato. E a gente quer, Rodrigo, entender um pouco mais disso. Obrigado, bem-vindo à nossa TV Cruzaltense. Eu queria que tu explicasse, nós estamos hoje passando por um processo de transição, que significa sairmos do conceito, então, de agricultura de precisão para agricultura digital. Isto é mais uma das grandes transformações que estão ocorrendo diante de nós e que talvez a gente não tenha o conhecimento adequado. É isso mesmo, João. Primeiramente, cumprimentar a todos que estão assistindo e agradecer pelo convite. Realmente, eu acho que são três, talvez até sejam três momentos, né? Nós estamos num primeiro momento saindo da agricultura da média, né? Ou seja, eu uso uma dose média de fertilizantes na minha área, eu produzo X sacos por lavoura na média, né? Para ir para detalhes. Ou seja, nós estamos hoje, as ferramentas da agricultura de precisão, elas conseguem te entregar detalhamento, elas conseguem te entregar muita informação, consequentemente você se torna mais eficiente com essas informações, embasado nessas informações. Nós podemos dar N exemplos, né? Isso pode acontecer tanto na parte de fertilidade do solo, onde a gente consegue fazer mapeamento da fertilidade de cada hectare, né? Para o pessoal que está assistindo entender, é como se nós fizéssemos exame de sangue de 10 pessoas, né? Então, a agricultura pela média, ela pega o exame dessas 10 pessoas, faz uma média e entrega uma média para o nutricionista recomendar o que eles precisam se nutrir. Com a agricultura de precisão, no caso de mapeamento de fertilidade, a gente pega essas 10 pessoas e personaliza uma recomendação para cada uma. Ou seja, vamos supor que cada uma representasse um hectare da lavoura, a gente personaliza uma recomendação para cada uma. Consequentemente, se coloca o determinado fertilizante ou determinado corretivo em cada local. Logicamente, a planta vai produzir mais quando tu corrigir as deficiências que ela está sentindo na terra. E aí tu estás falando da área do produtor, o atendimento, a especificidade para aquela área. Mas a evolução agora é subdividir a área em hectares e outras partes para ser mais preciso ainda dentro da própria área. É isso? Aí. É isso mesmo, né? É isso que a agricultura de precisão pretende, né? E quando tu implanta ela, tu busca esses resultados. Você consegue também, por exemplo, pegar coletadeiras que te entregam cada informação, 600 informações por hectare, por exemplo, de produtividade, velocidade de colheita, perda, umidade do grão, sobre cada hectare. Então isso é muita informação. Aí vem o que está acontecendo, essa nova fase, que é a agricultura digital. A agricultura digital, ela quer começar a trabalhar com uma inteligência maior sobre os dados. Então nós vamos pegar os dados de solo que nós temos, os dados da colheitadeira que nós temos, nossos dados de chuva, época de plantio, população de plantas que a gente colocou na lavoura, e começar a criar camada de dados e utilizar a inteligência artificial para ter indicativos mais precisos ainda. Com isso, a gente vai ser mais eficiente e, consequentemente, mais rentável. Agora, Rodrigo, vamos pensar o seguinte, por exemplo, numa área de 500 hectares, é possível ter-se, então, mais de um tipo de semente numa área assim? Tem essa possibilidade, isso mesmo. Ela pode ser subdividida com variedades diferentes pelas características do solo, que às vezes não necessariamente são as mesmas. Isso mesmo, a gente pode chegar nesse nível de detalhamento, né? Dando um exemplo dos americanos, por exemplo, eles já trabalham 2 a 3 caixas de semente na mesma semeadora. Então eles identificam, como você falou, numa área de 500 hectares, quais são as áreas que determinada variedade se adapta melhor e outras áreas que outra variedade se adapta melhor, e a semeadora faz essa escolha automaticamente através de um mapa que é gerado pela agricultura digital. No nosso caso aqui, a gente consegue fazer taxa variável de semeadura, que é o que você está falando, né?
também baseado nisso. Você tendo bons dados para tomar essa decisão, você consegue identificar, nessa ladeira, né, eu posso colocar mais sementes ou menos sementes. Aqui onde a área é mais produtiva, vamos supor que eu esteja semeando uma cultura do milho, eu posso colocar mais plantas porque vai responder em maior produtividade por causa dos ambientes produtivos que eu tenho. E esses ambientes produtivos a gente consegue criar através dessas camadas de dados que eu estava te falando. Nós podemos pegar dados de satélite, dados de solo, dados das colheitadeiras, dados de clima e criar esses ambientes produtivos para fazer uma taxa variável de semeadura, vamos supor assim. Consequentemente, você começa a adaptar as plantas para o potencial produtivo de cada área. E isso é fantástico e muito mais produtivo. E a precisão e o detalhamento disso significa também que se produz hoje semente especificamente para aquele produtor, para aquela área. A gente vai chegar nesse nível de detalhamento, né? Já se está evoluindo algumas coisas nisso. Ainda se existe uma dificuldade de criar algoritmos, né, que o pessoal da estatística chama, que é responder quanto que cada população, qual que é a população ideal para cada área e qual que é a época de plantio ideal. Ainda a gente está estudando bastante isso, ainda falta chegar nesses números. Mas não vai demorar isso? Não vai demorar. Agora ainda com essa inteligência artificial nos ajudando, isso vai ser cada vez mais rápido. Claro. Agora, Rodrigo, uma discussão que se tem hoje, é muito forte, é isso. O Brasil ultimamente tem, inclusive, expandido as suas áreas de plantio de grãos. E, por outro lado, se diz que também que a tecnologia supre isso, não precisa expandir a área, e sim aumenta a produtividade. É possível aumentar ainda mais a produtividade sem expandir a área com essa tecnologia? E qual é o grau de crescimento nisto? Sim, essa possibilidade ela é bem viável, né? A gente já trabalha há 15 anos com isso, então a gente tem bastante noção disso. Os acréscimos de rentabilidade, eles chegam a 10, 15, até 20%, dependendo o nível que a tua propriedade está, a tua lavoura está. A gente também acredita que é possível a gente aumentar mais a produtividade onde a gente está, ao invés de muitas vezes abrir novas regiões ou abrir novas fronteiras agrícolas. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem uma particularidade na nossa região, principalmente, que a compra de um novo hectare ele está muito valorizado. Então, se você vai entregar para um administrador fazer essa conta, ele vai te dizer, não, você é louco comprar terra, né? Você vai levar 30 anos para pagar essa lavoura. Então, cada vez mais os produtores estão preocupados em aumentar a produção dentro da sua própria área. Seja ela própria ou arrendada, enfim, mas aumentar a produção vertical, que a gente chama, né? Não horizontal, que é o de aumentar a área. E a tecnologia ela vai entregar isso, né? Ela te entrega isso e tem N ferramentas que podem ser adaptadas para cada tipo de cliente ou para cada nível de tecnologia que o produtor quer. A gente tem produtores hoje que estão num nível alto de tecnologia, tem produtores que estão num nível básico e tem produtores no nível intermediário. Mas a agricultura de precisão ela consegue entregar ferramentas de eficiência para cada nível. Isso que eu acho que é mais legal e a gente já mostrou várias vezes da viabilidade econômica que tem isso. Qual é a capacidade máxima que já se chegou, por exemplo, de produção aqui na região? Nós temos clientes nossos que já ganharam concurso de produtividade a nível Brasil. Esse ano até acho que vamos ganhar novamente. Ou seja, o cara colheu lá em 3, 4 hectares, 120 sacos por hectare de soja. É claro que isso são áreas localizadas, né? Não é a média do talhão, muitas vezes não é a média da propriedade, são áreas que são muito bem escolhidas, muito bem manejadas e com histórico de manejo diferenciado. Mas já tivemos dá para fazer até mais de 10 propriedades que já tiveram talhões que passaram de 100 sacos por hectare. Talhões de 60 hectares, 40 hectares, 30 hectares. Aí cabe uma preocupação também, porque a gente tem que ter muito claro o seguinte, de nada vale nós aumentarmos a produtividade para altos níveis se o nosso custo também aumentar nesses altos níveis. Não é o caso dessas propriedades. O que a gente faz nessas propriedades é corrigir muitas vezes manchas de fertilidade, atuar na área da compactação,
melhorar a distribuição de plantas, melhorar a semente, enfim, trabalhar com N fatores para aumentar a eficiência daquela área. Aí todo mundo pode chegar a 100 sacas? Possivelmente daqui a um tempo, sim. Hoje ainda tem muita coisa que a gente tem que construir para se chegar lá. Aí também entra a gente vê muito grupo de discussão sobre isso, né? Porque, todo mundo está colhendo 70, 80 sacas de média, não sei o quê. Aí o pessoal acredita assim, estão rasgando dinheiro. Na verdade, hoje o custo de produção ele é muito alto. Né? Nós temos assim... E a tecnologia é muito cara. A tecnologia ela é cara, o custo de produção é alto. Então nós temos que ser muito eficientes. Não é nenhum nem dois produtores que tu conversa que ele vai te dizer que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás ele ganhava mais dinheiro colhendo menos do que hoje. Só que hoje a gente não tem a possibilidade de colher menos porque o nosso custo está muito alto. Então tu tem que ser muito eficiente. E a eficiência passa pela tecnologia. Claro. E tem um custo também. E tem um custo também. Mas ela te entrega resultado. Então a gente tem que analisar muito bem isso. Qual que é o nível que o produtor está e qual tecnologia que tu consegue entregar para ele num primeiro momento que vai dar um upgrade de produtividade nele e de rentabilidade num primeiro momento. Para depois ir fazendo isso passo a passo, né? Claro. Para construir altas produtividades. Agora, Rodrigo, não tem um outro fenômeno nisso? A tecnologia também, por um lado, ela não provoca uma exclusão de alguns produtores desse processo? E também há outro momento de transição hoje. Como é que fica essa geração, essa velha geração aí do campo, diante de todas essas possibilidades desse mundo louco aí que se abre, sob o ponto de vista de modernidade, conhecimento e tecnologia? Realmente isso a gente percebe bem claro no campo, né? Hoje existem, principalmente na parte operacional, dificuldades bastante grandes. Porque boa parte do pessoal que trabalha nessa área, né? De operar trator, operar pulverizador, colheitadeira, enfim, são pessoas que se criaram no campo com pouco acesso à tecnologia e com pouco estímulo a isso, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a dificuldade que o produtor tem, muitas vezes é na parte operacional, de pegar todo o pessoal dele, ter que começar a fazer treinamento, começar, a gente diz assim, até a apresentar a tecnologia de uma forma não tão assustadora, né? Porque a primeira coisa, quando o cara vai comprar uma semeadeira, uma colheitadeira e tal, o operador pensa, olha esse negócio aí, vão comprar a maior que tem porque eu vou perder meu emprego. Não necessariamente acontece isso, porque o que a gente percebe nas propriedades, assim, que pessoas que buscam também essa qualificação, buscam não ter medo de aprender, elas permanecem no campo. Porque o produtor tem confiança, muitas vezes, nos operadores dele. Que são fiéis, historicamente fiéis à propriedade, ao trabalho. E hoje não são sistemas, assim, dificílimos de aprender, né? Se eu pegar você, por exemplo, que não é da área, é da área de jornalismo, e colocar dentro de um equipamento... Tu acha que eu sobrevivo lá? Você sobrevive. Você vai apertar determinado botão, 2, 3 dias tu vai sofrer um pouco, depois tu vai ver que aquilo... A máquina faz o resto. Faz o resto, se torna normal. Então a gente acredita que esse é um desafio que existe e é superado. Quanto à substituição dos produtores, né, vamos supor assim, com o tempo parece que as pessoas vão comprando áreas, outras vão saindo do processo e tal. De certo modo isso sempre aconteceu. Só que hoje me dá a impressão que vai acontecer mais rápido por causa da eficiência. Então, as pessoas que não adotarem tecnologias que aumentem a sua eficiência produtiva vão sair mais rápidas do processo. Ou seja, os arrojados tem mais espaço, tem mais espaço. Perspectiva. Isso, porque, como eu te falei, eles estão sendo muitas vezes 10, 15% mais eficientes utilizando as mesmas coisas. Só que eles estão tomando decisões mais inteligentes. Por exemplo, eles pegam lá, fazem um mapeamento de solo, como eu te falei, e o cara vai usar o mesmo adubo e o mesmo calcário dele, só que ele vai posicionar diferente na área. Só isso vai aumentar a eficiência dele, sem aumentar o custo. Consequentemente, ele vai produzir mais, consequentemente, vai ter uma rentabilidade maior. Claro. Como é que fica a questão da preservação do solo? A terra suporta tudo isso? Ela resiste a isso? Sim, o solo é um sistema vivo, né? É um sistema vivo, tridimensional, que a gente diz, né? Então, ele está sempre
em constante movimento, né? A gente tem parte física de solo, a parte química e a parte biológica, todas elas acontecendo ao mesmo tempo. Fatores que estão sendo hoje até bastante discutidos e retomados, né? Ainda bem que estão sendo retomados, é realmente essa questão da importância do meio ambiente, da preservação e adoção do sistema plantio direto. Nós, de modo geral, a agricultura faz plantio direto, mas não faz o sistema plantio direto. O sistema plantio direto, teoricamente, ele é muito mais complexo do que simplesmente tu plantar aveia no inverno e soja no verão. Você tem que ter rotação de culturas, você tem que ter maior volume de palha possível no inverno, você tem que começar a trabalhar com mix de cultivo, ou seja, várias culturas de cobertura passam pela área, né? Então você começa a ter uma atividade biológica, física e química melhor. Em relação ao solo suportar, sim, ele suporta quando ele é bem manejado, quando ele é bem conduzido. Por exemplo, o plantio convencional que era feito antigamente, hoje ele não cabe mais no processo. Ele é extremamente caro, ele é improdutivo e ele tem perda de solo gigantesca. O plantio direto feito pelos produtores, vamos pegar o sistema aveia, soja, trigo, soja, é um sistema bem menos danoso que o sistema convencional. Então ele já não apresenta também aquelas perdas de solo, enfim, mas ele é um sistema que estabiliza o processo, ele não é um sistema que melhora o solo com o passar do tempo. O sistema plantio direto, quando bem adotado, quando bem planejado na propriedade, ele tende a elevar o potencial produtivo do solo, consequentemente, tu vai aumentar a tua produtividade, a tua rentabilidade. Então isso está sendo retomado já faz uns 4, 5 anos que a gente percebe que o pessoal começou a retomar isso novamente, colocar milho no verão também, para que você tenha potencial de produção maior. Consequentemente, né, tu é mais eficiente novamente. Tem que continuar pensando no futuro. É Agora, o cidadão comum, o cidadão da cidade, que vai no mercado todo dia, compra lá os seus produtos, enfim, não necessariamente tem a noção desse mundo, dessa loucura que é tudo isso que tu estás relatando aí. E qual é o limite disso? Onde é que a gente vai chegar? Eu acredito que a gente vai chegar num nível que o produtor ele vai estar realmente produzindo alimentos da melhor forma possível, né, relacionada a meio ambiente, a economia, a todas as áreas do seu consumidor, vamos dizer assim, né? O consumidor ele vai ter certeza do alimento que ele está comendo, né? Vai ter, eu acredito que também nós vamos ter a rastreabilidade. Isso é muito importante, né? Já existe muitas vezes em alguns países para alimentos assim de primeira classe, né? Por exemplo, um salmão, algo assim, tem um código de rastreabilidade, né? Tu vai lá com o celular, com o QR Code lá, tu olha, tu vê a data que aquele alimento foi coletado, o que foi usado para produzir aquele alimento, da onde ele veio, o dia que ele foi embalado, ou seja, tu tem toda a cadeia produtiva do que aconteceu com aquele alimento. Eu acho que nós vamos chegar nesse patamar. Nós já temos hoje ferramentas para isso, né? Não seria assim... É uma dificuldade implantar isso, mas ainda o mercado não paga isso, porque isso tem que partir também do consumidor, né? Claro. Por exemplo, a gente vê muito assim, hoje é muito caro, vamos supor, eu comprar carne. Não, realmente é muito caro. Hoje a carne é um produto bem valorizado. Mas o produtor, o pecuarista, ele não está ganhando rios de dinheiro. A cadeia no meio é que está ganhando. E talvez a gente tenha que encurtar essa cadeia. Claro. Talvez, não sei de que... Fazer um atalho entre o consumidor e o produtor. E o produtor. Talvez esse atalho, fazendo esse atalho, a gente consiga entregar um alimento com a qualidade que se tem hoje, que basicamente tem alta qualidade, né? Preço menor. Mas num preço menor. Até esses dias nós estávamos numa discussão também a respeito do volume, né, que é produzido hoje. Se nós vermos os dados da FAO, né, até 2050 vamos ser 9,2 bilhões de pessoas. Nesses próximos 30 anos, nós vamos ter que produzir mais alimento do que foi produzido nos últimos 10 mil anos. Nossa, Então isso é uma responsabilidade absurda, claro, que está sobre a classe agrícola, né?
E muitas vezes a gente vê aqueles embates, né, do pessoal do meio ambiente contra o pessoal rural e tal. E existem pessoas de boa fé e má fé em todos os setores. Isso a gente observa claramente, né? Então, eu acredito que quando a gente conseguir centralizar essas coisas, e a tecnologia vai nos ajudar para isso, talvez com a rastreabilidade, talvez com monitoramento, com tudo isso, a gente vai chegar a alimentos cada vez mais nutritivos, num custo menor, para alimentar todo esse mundo de gente que a gente vai ter. Os próprios alimentos mais eficientes, né? Mais eficientes, Talvez inclusive, né? não precise se comer tanto, né? Também. Existem pesquisas, né, que mostram, pesquisas não, já tem estudos até, né, de melhorar o próprio óleo de soja, né, fazer que ele tenha qualidade de óleo de linhaça, de óleo de girassol, enfim. Existem vacinas que o pessoal quer começar a embutir nos próprios alimentos, né, ao invés de você tomar uma vacina para gripe, você já vai estar comendo uma maçã, uma laranja que vai estar com essa característica. Que coisa, que mundo, né? Que mundo de possibilidades. É impressionante. A gente participa de bastante eventos assim relacionados à tecnologia, né? Aqui no país e para fora também. E cada vez que você vai, assim, você volta transtornado, porque assim, minha nossa, parece que vai mudar o mundo daqui a um ano, né? E as mudanças vão ser cada vez mais rápidas. Isso é bem claro, né? A gente percebe muito no celular, né? Hoje tem aplicativo para tudo, né? E elas nos atropelam, né? Isso aí tudo nos atropela. Atropela. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pela contribuição, por enfim, nos passar todas as informações aí por essa entrevista. Bom trabalho. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos vocês. Engenheiro agrônomo Rodrigo Rossato foi o nosso participante entrevistado do Personagens de hoje. Até a próxima.